gente! Queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi trabalhar com mulheres. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem direto, desde que eu entrei nesse universo do empreendedorismo e de mulheres, há mais de 13 anos. Por que eu escolhi trabalhar com mulheres? Primeiro porque a minha própria história, né, sempre tive inúmeros desafios pelo fato de ser mulher, de ser de origem humilde, nordestina e mais uma série de combinações aí que sempre fizeram parte da minha trajetória. Então tem a minha própria história pessoal que sempre me moveu e sempre me tocou o fato de que as mulheres sempre têm mais dificuldade, né, para superar e para conseguir conquistar ambientes e espaços de poder. E segundo, porque eu tive contato com o tema de mulheres, assim, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais teórica, mais entendendo esse universo, há 13 anos também, quando eu comecei a empreender. Então, só para dar alguns dados, que eu acho que é importante a gente dar fatos, né? Porque as pessoas falam muito, ai, mas que chatice esse negócio de ficar falando de mulher o tempo inteiro. Então vamos falar alguns dados. As mulheres são mais de 51% da população do planeta. Dos 7 bilhões e tantas mil pessoas que vivem nesse mundo, mais da metade são mulheres. E ainda em 2020 nós somos chamadas de minoria. Na verdade, nós não somos minoria, nós somos minorizadas, ou seja, a nossa condição é minorizada. A sociedade estabeleceu alguns lugares para as mulheres e, infelizmente, a gente tem que lutar até hoje para tentar conseguir tirar esses lugares onde nós fomos colocadas, né? Porque o lugar que a sociedade estabelece para a mulher é da mãe, da cuidadora, que cuida de casa, que cuida da família. E a gente é isso, mas a gente também nós somos outras coisas, né? Nós somos aquilo que nós quisermos ser. Então esse é o segundo ponto. Independente ou em detrimento da gente ser a maioria da população do planeta, a gente ainda está subrepresentada em ambientes de poder, ou seja, a gente é minoria na política, cerca de 10% aqui no Brasil, minoria em cargos de liderança, cerca de 14% aqui no Brasil, minoria de CEOs, minoria de mulheres em conselho, ou seja, nós estamos subrepresentadas em ambientes de poder. Esse é um ponto. E um ponto mais grave é o fato de que as mulheres são consideradas pela sociedade, com todo o contexto que a gente tem hoje, como se nós fôssemos cidadãs de segunda classe, como se nós não tivéssemos direitos próprios. Então, no Brasil, nós estamos nos primeiros lugares do ranking de violência contra a mulher, seja de feminicídio, seja de estupro ou violência doméstica. Isso é absolutamente inaceitável, que as mulheres sofram violência pelo fato de serem mulheres. A gente tem aqui no Brasil também um volume absurdo de casamentos infantis, casamentos de meninas de 10 a 17 anos, o que é um absurdo inconcebível. Nós temos no mundo inteiro situações em que as mulheres não podem estudar ou não tem algum direito privado, né? Tem alguma coisa que ela não pode fazer pelo fato de ser mulher. Então, por que é importante a gente trabalhar homens e mulheres pela causa das mulheres? Porque nós não estamos falando, quando a gente fala que é importante dar representatividade, é importante que as mulheres tenham espaço, é importante a gente ter ocupação, não é porque a gente quer ser melhor do que os homens. As mulheres querem os mesmos direitos, nós não queremos supremacia feminina em detrimento do que é hoje, que é a supremacia masculina. O que a gente quer é equilíbrio, a gente quer ter os mesmos espaços, ter as mesmas condições, ter as mesmas oportunidades. E hoje tem muitas coisas, além da questão da violência, além da falta de representatividade nos espaços de poder, ainda tem um outro fato que é a falta de equilíbrio. Hoje o trabalho doméstico, cuidado com a família, cuidado com os filhos, cuidado com os idosos e com os doentes ainda estão sob responsabilidade das mulheres. Então isso é uma carga, um peso muito forte para a gente conseguir de verdade fazer e seguir o caminho que a gente quiser. Por isso que eu falo que é muito importante a gente olhar para essa questão, olhar de forma assim de peito aberto, de forma muito serena, de forma muito firme, né? Serena, mas firme, porque assim não adianta a gente ficar falando, por exemplo, quando eu coloco esses pontos, quando eu mostro as pesquisas, tem gente que fala, esse negócio é mimimi. Mimimi é uma forma de você dizer que você não se importa com a dor do outro.
é uma forma de você dizer que a dor do outro não é uma dor. Isso é muito ruim. Então, assim, o que é possível da gente fazer? Nós todos, né, educarmos os nossos filhos e filhas para respeitar os dois lados, então educar meninos para respeitar meninas e educar meninas para elas serem o que elas quiserem, não colocarem as meninas em territórios encaixotadas, né? Tem que ser princesa, tem que ser bonita, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ela pode ser o que ela quiser, isso é muito importante. Uma outra questão é a gente trabalhar muito a diminuição da violência contra as mulheres. E quando eu falo de mulheres, eu falo de todas as mulheres. Eu falo de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres maduras, de todas as mulheres, mulheres indígenas, porque se a situação para mulheres brancas já é uma situação ruim, imagine para as mulheres negras, por exemplo, que a violência doméstica nos últimos 10 anos só cresceu. Então, assim, não dá pra gente minimizar essa situação. A gente tem que, juntos, todo mundo, caminhar para uma solução. É horrível eu dizer para as minhas duas filhas em 2020 que elas têm que tomar cuidado quando andam na rua, que ela tem que tomar cuidado com a roupa que ela usa, que ela tem que ficar atenta se tem alguém olhando para elas. Isso é muito ruim. Eu queria muito que todas as meninas, todas as mulheres, todo mundo tivesse as mesmas condições e os mesmos direitos. Né? Tanto eu como mãe, vocês como pais, ou todo mundo que vive na sociedade, para a gente tentar ter um mundo mais justo e uma sociedade mais honesta. A gente precisa falar disso de forma honesta e não levar discurso ruim, ficar falando que isso não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, falando coisas com vieses que não tem nada a ver, falando que gênero é isso, gênero é aquilo. Gente, a gente só quer ser tratado como ser humano, ter as mesmas oportunidades, ter os mesmos direitos, ter respeitadas as nossas vontades, respeitado o nosso corpo, respeitada a nossa vida. É disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de mulheres e por que eu defendo, por que eu trabalho pela causa das mulheres, é por isso que eu todos os dias vou continuar trabalhando. E queria muito que tanto mulheres quanto homens também trabalhassem por essa causa. É isso, quero continuar a conversa aqui. Coloca suas perguntas, manda para mim. Eu também tenho nas redes sociais, no Instagram, no Face. Vamos trocar ideia, que eu acho que é muito importante para a gente evoluir juntos.